Paz e graça seja na vida de todos. Dando sequência nos nossos estudos, hoje no capítulo 15 de Êxodo, após um grande milagre, após um grande e sobrenatural livramento do Senhor com a sua destra fiel à vida dos israelitas, passando no meio do Mar Vermelho durante toda a noite, lembrando dos cerca de 3 milhões de pessoas com todas as suas dificuldades, animais, crianças, idosos, e passando atrás os inimigos para os destruírem, e com mão forte o Senhor abre o mar e no momento certo que eles estavam terminando a travessia, as águas se dobram, se jogam em cima dos egípcios, matando todo aquele exército. E neste capítulo nós vamos ter o cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Eu quis trazer para nós aqui uma curiosidade sobre o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ou também chamado de Mar Morto, por causa da sua grande concentração de sal, é também hoje um lugar turístico, tanto para mergulhadores como para o turismo mesmo. Suas águas azuis, límpidas, também muito interessante por causa dessa mesma concentração de sal, a facilidade de boiar. A pessoa consegue boiar sem afundar. E a gente faz, às vezes, assim, tem uma imaginação e ela não procede. O Mar Vermelho, ele é um braço do Oceano Índico. Portanto, ele tem cerca de 1.900 metros, ou seja, menos de 2 quilômetros. Uma largura, que é a largura que foi aberta para ser atravessada, de 300 metros, cerca aí de um quarteirão. E uma profundidade de cerca, porque depende, do local, de 3 a 5 metros a profundidade. Então, para a gente imaginar como foi a travessia, era como se fosse um grande lago. E com uma profundidade, é claro que toda essa profundidade era mais do que suficiente para que se afogasse. E Deus sopra ali um vento, o mar se abre e eles passam a pés enxutos. Existe a ciência que tenta explicar esse milagre, como tenta explicar vários outros milagres, ou simplesmente diz que não aconteceu, como também não acredita que haverá vida após a morte, como também não acredita que haverá céu e inferno, e assim vivem a vida, pagando um preço alto até o dia com os próprios olhos, contemplarem que estavam errados. A ciência diz que houve um vento com cerca de 107 quilômetros a hora, é a velocidade desse vento, e esse vento soprou ali naquele dia e as águas se abriram. Mas eles mesmos acham isso inacreditável, impossível, porque se houve esse vento de acordo com a ciência e se abriu o mar de acordo com a ciência, nenhum ser humano resistiria a um vento de cerca de 100 quilômetros a hora.
Mas pela nossa descrição bíblica, que é o que eu creio, que é o que nós cremos, foi muito mais do que um vento que abriu o mar. Que abriu o mar, manteve aberto a noite toda e ficou seco para que os israelitas passassem, e no momento que os inimigos passaram, o mar se desmoronou por cima deles. Então, preciso muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Isso aqui é alguma curiosidade para nós. Outra curiosidade é que Moisés, ele escreveu o Salmo 90, e no verso 4, um dos versículos que a gente ouve muito, né, que diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Então nós vemos a nossa insignificância, a nossa pequenez. E confirmando essa palavra, em 2 Pedro 3,8, Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Trazendo aqui para o nosso conhecimento. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra, o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. E Moisés continua o seu cântico até o verso 18. É muito lindo nós apreciar, contemplar a gratidão no coração das pessoas. Imagina Deus, o quanto o coração de Deus se alegra com a nossa gratidão. Infelizmente, são tantas pessoas, tantos cristãos que recebem milagres, livramentos e não contam o seu testemunho. Eu costumo dizer que contar o meu testemunho, eu fortaleço a minha fé, eu piso na cabeça do inimigo, eu confirmo, isso é verdade. Em contrapartida, quando eu recebo livramento, quando eu recebo milagres e eu não conto, é como estar colocando em dúvida a minha fé. É como dizer assim, mas deve ser um vento, né, que soprou. Ou como dizer, foi o médico que é muito bom, foi o medicamento e o tratamento que foi excepcional. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque mesmo que um médico tenha sido uma bênção na minha vida, um medicamento tenha sido uma bênção na minha vida, tudo é por ele e para ele. Tudo é para a glória do Senhor. Devemos aprender a testemunhar os milagres que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. E isso fecha portas para Satanás. Quando eu testemunho, eu selo o meu milagre. Quando eu não testemunho, eu coloco em descrédito o milagre. E Satanás tem a autorização para mexer naquela área em que não houve gratidão e reconhecimento. E aqui, depois de um tão grande feito, um tão grande livramento, Moisés, os israelitas e Miriam, eles louvam, eles adoram. E eu digo que a adoração, ela é elogiar a Deus. É mais do que cantar, é mais do que louvar. É prestar culto.
Adoração é dar todo o crédito para Deus, é falar para Deus quem Ele verdadeiramente é. E eles fazem isso aqui, Moisés até o 18, no 19 é Miriam. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessam o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e também os seus cavaleiros. Então nós temos o cântico de Moisés, nós temos aqui o cântico de Miriam com as mulheres tocando tamborim e dançando, uma expressão de alma, uma expressão de corpo, de espírito, envolvendo tudo em gratidão e em louvor ao Senhor. Quando nós passamos por luta, não é agradável. Mas quando depois da luta nós temos o livramento, aquele ufa, aquela coisa assim, escapei, maior ainda a minha gratidão e a minha expressão de louvor. Só quem passa pelos desertos da vida, só quem passa pelas lutas é que sabe o verdadeiro simbolismo da palavra gratidão, do louvor a Deus. Depois disso, no 22, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Então eles caminham 3 dias, provavelmente tinha levado água ou de alguma maneira sobrenatural o Senhor os sustentou, não permitiu que ele tivesse sede. Não, Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. Mas durante 3 dias eles procuravam por água. E quando finalmente eles encontram, as águas eram amargas. Provavelmente tinha sal, tinha a nascente, tinha ligação com o mar, de alguma maneira a água era amarga, não servia para beber. O povo começa a murmurar, a reclamar. Não fala aqui toda a reclamação do povo, mas eles vão até Moisés murmurando, porque queriam água. E Moisés, é claro, vai a Deus. E Deus dá uma instrução para Moisés, para pegar um arbusto, outros dizem um tronco de madeira, outras versões, que ele lançasse ali naquela fonte, naquelas águas, que elas se tornariam boas. Moisés não discute, ele vai atrás do arbusto, ele vai atrás daquele tronco, ele lança ali naquelas águas. Você imagina um líder que retrucasse, que falasse com Deus: mas como assim? Eu vou pegar um pedaço de madeira e vou jogar e a água vai ficar boa? Só isso? Mais nada? O senhor tem certeza? Moisés, procura ali o que Deus manda ele pegar, lança e as águas se tornam boas. Obedecer sempre é o melhor caminho.
Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova e disse-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, se fizerem o que ele aprova e derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças e pragas que foram jogadas sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Então, eles obedecem, as águas se tornam boas, eles se fartam de água, e Deus fala para eles que se eles obedecerem, se eles forem fiéis, nenhuma das pragas que foram sobre os egípcios viriam sobre eles. E algo muito interessante, que é o último versículo, diz que eles chegam a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam junto àquelas águas. Isso não é incrível? Um pouco mais à frente estava o oásis que eles precisavam. E eles murmuraram e reclamaram ali junto às fontes de Mara. E Deus abençoa e purifica. Mas estava prestes a um oásis, 70 palmeiras e 12 fontes de águas. O nosso milagre pode estar muito perto. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.